trazer 2 exemplares de livros de romance pra vocês como dica pra passar mais tempo na quarentena, né? Não acaba nunca, tristeza. O primeiro livro é Beleza Perdida, que digamos que é um dos meus livros favoritos. Como percebemos, eu não tenho como escolher um só. Todo vídeo é um livro favorito diferente. Essa é a minha vida, baseada em cada livro que eu leio. É um livro favorito diferente. Mas esse é um livro que me afeta, assim, ó, eu acho que eu penso nele sempre que acontece uma coisa na minha vida. Pra quem não conhece a história do livro, é a história de uma menina chamada Fern, do primo dela chamado Bailey e do amor da vida dela chamado Ambrose. A história deles começa quando a Fern nasceu, justamente por causa do Bailey, digamos assim. A mãe da Fern estava tentando ter filho há muito tempo e não conseguia, até que, por um milagre, a irmã dela conseguiu ter o Bailey e ela teve a Fern. Então, os primos nasceram basicamente juntos e viveram a vida inteira grudados. E, no decorrer da vida infantil, digamos assim, eles conheceram um menino chamado Ambrose, que desde então virou o amor da vida da Fern. E só que como ela é uma menina tímida, ela não conseguia nunca chegar e falar pra ele que gostava, ou falar pra ele qualquer sentimento que ela tinha, ela não conseguia falar. No último ano do ensino médio, uma amiga da Fern pede pra ela escrever uma carta como se fosse ela. Já perceberam um erro aí, né? Ela se acha o patinho feio porque ela usa óculos, ela é nerd, tem aparelho, então a amiga dela pediu pra ela escrever um poema, uma carta pra mandar pro Ambrose como se fosse amiga dela. E aí que começou a história dos dois. Eles passaram quase um ano inteiro se mandando cartas, só que quem respondia era a Fern. Quando o Ambrose descobriu isso, acabou gerando um conflito bem grande, porque ele se sentiu muito traído tanto pela Fern quanto pela outra amiga dela. Então, né, eles acabaram não brigando, mas eles acabaram se distanciando, porque justamente nessa época ele se alistou no exército e foi Chamado, convocado, não sei como é que chamam esses negócios de exército, mas ele foi pro exército e ele demorou, se não me engano, 2 anos, 5 anos. 5 anos depois, ele voltou pra cidade dele, só que ele tava muito diferente. E quem tem o básico de experiência com o pessoal do exército, ou já viu filme, ou já leu algum livro, sabe que quando a pessoa vai pro exército e ela é dispensada, é porque aconteceu alguma coisa muito forte, muito grave. E no caso dele, ele passou por um acidente onde transformou a vida dele de cabeça pra baixo, assim. O mundo dele desabou e ele teve que parar de fazer o que ele fazia e voltar pra casa. Só que quando ele voltou pra casa, a cidade inteira dele, que antigamente apoiava ele em tudo por ele ser um ótimo jogador de futebol, que nos Estados Unidos é muito bom ter um jogador de futebol bom na cidade, a cidade inteira apoiava ele, amava ele por causa da fama. Quando ele voltou pra cidade, ninguém mais apoiava ele, as pessoas tinham medo do que aconteceu com ele. Ele mesmo não conseguia aceitar o destino que ele teve, então ele se excluía do mundo e ele apenas corria de noite e ajudava o pai dele na padaria de noite. Até que a Fern se ligou que ele voltou, e como ela e o Bailey sempre foram próximos, o Bailey, que é o primo dela, incentivou ela a conversar com ele, a começar a conversar, e ela começou a tomar a iniciativa de falar com o Ambrose de novo. Só que como ele tava com um pé atrás com a cidade inteira, ele achou que ela tava de zoeira com ele. Até que eles começaram a se conhecer de novo, sabe? Porque 5 anos, muita coisa aconteceu com ele, muita coisa aconteceu com ela. Então eles começaram a se conhecer de novo, a conversar, e eles faziam a mesma coisa que eles faziam quando eles estavam no ensino médio. Eles apenas faziam perguntas e a resposta era uma palavra, tipo, o que você prefere, isso ou isso, sabe? E era assim que eles se comunicavam pelo quadro da padaria. E assim foi criando o amor deles, a história deles. E o resto do livro eu não vou contar porque vocês vão ler. Espero eu. Mas esse livro é muito bom porque ele nos ensina muita coisa. Não é um livro água com açúcar, tem partes muito chocantes e parte muito motivadora também. A história de vida do Bailey, que é o primo da Fern, de mesmo tendo uma deficiência física e ele não conseguindo caminhar, ele só consegue andar de cadeira de rodas, né? Então,
mesmo assim, ele não se limita, ele anda sozinho pela cidade, ele se autoexplora, ele não tá nem aí pros limites dele. E isso é muito importante pra nós, porque nós que não temos deficiência, às vezes a gente se trava por causa de um pensamento ruim ou por causa de uma opinião alheia que às vezes a gente não precisa lidar. E o livro mostra que se tem pessoas com mais dificuldade que a gente, que leva a vida de leve, por que a gente não pode, né? Eu acho isso muito, muito importante. Um livro que me motiva até hoje, sendo que eu li ele em 2015. Mas mesmo assim eu lembro dele. Já li várias vezes. É tipo Percy Jackson, assim, quando não tem nada pra ler, eu vou ler esse livro porque é perfeito. E eu super recomendo pra você. E o próximo livro que eu trouxe pra vocês é Com Amor, Simon, que também tem ótima opinião de como viver a vida, ótimos conselhos de como levar a vida, na verdade. O Simon, ele é gay, só que ele nunca se assumiu porque ele tinha medo de se assumir. Porque a gente entende, né, pessoal? Ensino médio e sexualidade não combina, não bate. Pessoas que tiveram ótimos momentos da vida se assumindo no ensino médio, parabéns, vocês são a exceção à regra. Porque normalmente não é fácil, não é tranquilo se assumir, não é tranquilo tu dizer pra uma pessoa eu sou gay, ou eu sou bi, ou eu sou pan. Muitas pessoas vão ficar tipo, isso é só uma fase, tu não sabe nada da vida. Cada um passa por uma experiência e eu acho que esse livro ele é muito bom pra nos mostrar que a gente tem pessoas que nos apoiam, mesmo quando a gente não imagina que temos. E pra você que tá no armário, ou pra você que saiu e teve gente que não apoiou, teve gente que super apoiou, cada um, como no outro livro, cada um vive experiências únicas, individuais, porque nós somos indivíduos. Então, esse livro de Com Amor, Simon, ele é muito tocante porque, assim, ele é um menino do ensino médio que ele tem uma página no Tumblr, que pra quem não conhece, nos Estados Unidos é muito famoso ter Tumblr, ter Snapchat, que são coisas que aqui no Brasil a gente não usa tanto. Porém, ele tem uma página no Tumblr e ele escreve textos. E num desses textos ele começa a conversar com outro menino, só que eles usam nomes escondidos. E eles começam a conversar por muito tempo, conversas super íntimas, assim, super se conhecendo mesmo, até que um cara aleatório começa a chantagear o Simon com prints, porque sem querer ele deixou aberto no computador da escola e ele tem esses prints e ele quer sair com a amiga do Simon e ele começa a chantagear ele. Até que do nada tudo explode. Todos os e-mails e todas as conversas simplesmente explodem e tipo, a vida dele se transforma de novo, de cabeça pra baixo. O Simon achou que se ele falasse que ele era gay, os amigos dele não iam aceitar, a família dele não ia aceitar. E acabou que os amigos dele super aceitaram, levaram ele pra uma boate, ele super se divertiu. É diferente do filme justamente por isso. Porque no livro eles apoiam o Simon, eles levam ele pra se divertir, pra esquecer toda aquela coisa que tá acontecendo com eles. A gente precisa ter esse tipo de gente na nossa vida, aquele tipo de gente que nos aceita do jeito que a gente é, independente do que aconteça. E o livro, ele é muito fofo, ele nos ensina o que é amizade, o que é família, o que é uma relação. Independente se tu tem uma relação homoafetiva ou heteroafetiva, vocês têm que ter respeito, amor e carinho. E o livro nos ensina justamente isso, que tem pessoas que vão nos aceitar e tem pessoas que não. Mas ao mesmo tempo tem gente que vai ficar do nosso lado e isso é muito bom, isso é muito importante. No final dá tudo certo e assim, tanto no livro quanto no filme, quando eles vão se encontrar, eu simplesmente acho perfeito a cena deles se encontrando. É maravilhosa e eu tenho certeza que você que é LGBT ou se você que não é LGBT, tenho certeza que se você ler o livro você vai se encantar com o quão perfeito aquele casal é. Esses foram os 2 livros de romance que vocês escolheram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham sentido vontade de ler os livros. Eu mais que ninguém sei que às vezes suspense pode ser bem melhor que romance, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar desses livros, que se vocês forem buscar eles, se vocês forem ler, vocês vão se identificar com eles, é muito bom. E assim, deixem o like, comentem o que vocês acharam do vídeo, se vocês já leram os livros, se vocês já viram o filme Com Amor, Simon. Eu vi o filme e preferi bem mais o livro, porém a cena que eles se encontram no filme é perfeita, então assim, ativem o sininho de notificação para receber mensagens sempre que eu
postar vídeo novo. E me sigam nas redes sociais, é lá que eu interajo, posto enquete, essas coisas assim. Então, se vocês quiserem participar, darem as suas opiniões, me sigam nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!